Hebreus, capítulo 10, é um texto delicioso. Então nós vamos ler, porque você tem acompanhado, o autor aos Hebreus vem falando da superioridade do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus Cristo é acima dos pensamentos, dos propósitos, dos planos, como ele é maior do que os anjos, como ele é superior a Moisés, como ele é superior ao sacrifício antigo, aliás, tudo que tem no Antigo Testamento são sombras, e o corpo é de Jesus. Em outras palavras, ele é a realidade, ele é aquilo para o qual apontam todas as figuras, todas as direções, as profecias, é nele tudo vai estar direcionado, nele. E a partir dele a gente consegue entender todas as coisas. Não é? Essa é uma chave hermenêutica, isto é, uma chave para boa interpretação. A partir de Jesus, por meio de Jesus, para Jesus. E aí, o autor dos Hebreus vai falar exatamente disso. E nós estamos naquele momento, ele está dizendo, ele está comparando e está nos ensinando que os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, na antiga aliança, esses sacrifícios todos, eles eram repetidos ano após ano, mas em Cristo Jesus, uma vez por todas. E o capítulo 10 agora vai falar disso, de como o que Jesus fez por nós, não é? Do sacrifício dele, de deixar sua glória, de descer, de se encarnar, não é? de sofrer, de caminhar, de não ter onde reclinar a cabeça, e vai culminar esse sacrifício na cruz, vai culminar isso lá, essa morte vergonhosa, vexatória, por causa dos nossos pecados. Todo esse sacrifício é único e valeu para todos e para todos sempre. Que coisa preciosa! Vamos ler aqui no capítulo 10 com muita atenção. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura para que a gente possa estar desenvolvendo, crescendo, conhecendo e aprendendo cada vez mais na sua doce palavra. E olha que sabedoria, só pode ser uma iluminação do Espírito Santo de Deus, né? Uma inspiração profunda dessa verdade. Aí no capítulo 10, no versículo 1 em diante, diz assim: ora, presta atenção, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Uau! Olha só, logo de cara nesse versículo, no início do capítulo 10, o autor vai logo dizendo que a lei, o Antigo Testamento, a antiga aliança, são sombras. Sombra dos bens vindouros. Quais são os bens vindouros? Para eles, isto é, do Antigo Testamento, antes de Cristo, eles olhavam para esses bens vindouros, são sombras. Quem é esse bem vindouro? Essa imagem real das coisas. Então, se o Antigo Testamento, se a Antiga Aliança, se as coisas que estão lá são sombras, e no Antigo Testamento tem tanta coisa preciosa, mas são sombras. O tabernáculo, o sacrifício, o cordeiro, os sábados, as festas, tudo são sombras dos bens vindouros, das coisas que haviam de vir. Que coisa é essa que vem, que é o corpo, que produz a sombra?
É Jesus, é Jesus. Alguns versículos anteriores, o autor já tinha falado sobre isso, já tinha dado uma pincelada, mas agora ele vai e coloca ali, direto, claro. Tudo que você tem no Antigo Testamento são sombras de Cristo. De alguma maneira representava, exemplificava, tipificava a Jesus Cristo. Apontava para Jesus. Quando alguém diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro é um tipo de Cristo. É uma figura de Cristo. É uma sombra de Cristo. Porque o Cordeiro que é sacrificado sem choro, sem grito, sem palavra, o Cordeiro, esse Cordeiro, tipificava aquele que haveria de vir e que seria, eu diria, o corpo genuíno. Apontava para Jesus. Quando Jesus vem e cumpre, ora as bolas, eu agora não tenho mais aquilo que são sombras, eu não preciso mais das sombras, porque eu já tenho a realidade. Cristo é real. Cristo é meu sacrifício. Eu não preciso mais de fazer sacrifício nenhum. Eu não preciso fazer despacho nenhum. Eu não preciso matar pombinha nenhuma, muito menos galinha preta. Eu não preciso pegar um cordeirinho e sacrificar. É tão bonitinho. A gente podia fazer um altar e pegar e colocar aqui um animalzinho e derramar o sangue. Não, eu não preciso fazer mais nada disso. Nada, porque essas coisas lá são sombras. E as coisas que são sombras pararam. Olha o que mais diz o texto. Olha o que diz o autor. Olha o que diz a palavra. E esses sacrifícios que eram feitos lá, eles não aperfeiçoavam ninguém. Nunca poderiam, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Eu pequei e eu aqui estou trazendo um cordeiro por causa dos meus pecados. Ok. Mas esses tais sacrifícios não podem tornar perfeitos. Logo de cara aqui ele está apresentando que a realidade pode, Jesus Cristo pode, Ele pode, e Ele está fazendo isso, e pela fé, Paulo escreve isso lá em Romanos de uma maneira gostosa, maravilhosa, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pela fé, por causa de Cristo. Ele nos declara justos. Ele nos declara justos. Ele nos declara perfeitos. Mesmo não sendo, mesmo nós sendo ainda essa coisa que está em crescimento, em desenvolvimento. Ele está nos tornando apto para chegar nos braços do Pai. Ele está abrindo o véu, rasgando o véu, para a gente poder chegar na gloriosa presença de Deus, na presença do Senhor, de entrar de fato na presença do Senhor, não apenas num tabernáculo feito por mãos humanas, não, mas na realidade que está lá, na realidade. Preste bem atenção, versículo 2, aqui de Hebreus. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Isto é, se os sacrifícios pudessem aperfeiçoar alguém, eles poderiam, não cessava, não parava. Eles continuariam e logo estariam aperfeiçoados. Não, mas cessou. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Todos os anos, eu sou pecador, eu pequei, eu fiz aquilo outro. Mas o pecado não some. Nos sacrifícios da sombra. Os sacrifícios daquilo que é sombra das coisas reais. Versículo 4
Versículo 4 diz assim, ó, preste bem atenção, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que sangue de bodes, de touros, enfim, venham a remover e a purificar pecados. Remover, arrancar, tirar pecados. Em outras palavras, quando a pessoa fazia o sacrifício anual lá no templo, levando, ou semanal, seja lá qual for a forma do pecado e a razão da oferta, aquilo não era um remover de pecado, não era um trazer à memória o pecado. Porque o sangue de bodes e de ovelhas e de bodes e de bois não podem, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, aí ele cita o Salmo 40. Diz lá, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Uau, preste bem atenção, porque aqui temos um passo mais profundo. Outrora, as pessoas achavam que ao fazer sacrifícios e holocaustos, ofertas, elas estavam cumprindo as exigências da divindade. Aliás, todos os pseudos deuses que existem por aí têm a ver com algum tipo de sacrifício e algum tipo de oferta. E aí as pessoas vão lá, fazem um tipo de sacrifício, se cortam, se entregam, faz qualquer coisa lá que tem que fazer. Você sabe que naquela época tinha um deus chamado Moloque. E o sacrifício a Moloque era pegar as crianças, pequenas crianças, e oferecê-las. Mas não era Moloque, eu consagro a minha criança. Não. Oferecer era um sacrifício. Crianças eram mortas em oferenda a certos deuses. Aí eles achavam que ao cumprir esse sacrifício, eles estão agradando aquilo que o Deus pede. O que esse Deus aí está pedindo? Algumas pessoas olharam para o nosso Deus da mesma forma. Eu estou cumprindo os requisitos, eu estou fazendo o sacrifício que eu tenho que fazer. Aí eu faço sacrifícios e é como uma descarga. Sabe? Você fez lá, agora o Deus tem que, essa divindade tem que de alguma forma, fazer a meu favor algo que eu estou pedindo, uma bênção, etc, etc. Mas eu cumpri com as exigências de sacrifício ou de não sei o que lá. A relação com o nosso Deus não tem a ver com sacrifícios e ofertas, por mais que algumas pessoas pensem assim. Lá atrás, o Saul, o rei Saul, recebeu uma ordem duríssima, que ele tinha que obedecer. E ele acha que obedeceu. E Deus não queria nada daquele lugar, nada. Mas ele resolveu trazer o melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor, para fazer o quê? Sacrifícios. Samuel, profeta, vai encontrar com ele e ele vem e
sei lá, um abraço, uma saudação, e diz: cumpri a vontade de Deus. Aí o Samuel olha assim para ele: que balido de ovelha é essa? Que mugido de gado é esse? O que é isso? O que é novo? O que é isso? Que barulho é esse? Não, é que o povo resolveu separar para Deus o melhor, o melhor. Samuel, nós vamos fazer uma festa para o teu Deus, que é o melhor. Nós vamos oferecer ao teu Deus o que é melhor, porque ele foi bom demais. Ele livrou, nos capacitou, nós destruímos. Aí, quem é aquele cara ali? Ah, eu preservei o Agag. Você preservou quem? O rei. Porque é o rei, né, Samuel? O rei é o rei. Aí o Samuel diz para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus não tem nem prazer nisso, cara. Davi entendeu, tanto é que ele escreve dessa forma. Davi entendeu. E ao entender, ele diz isso: sacrifícios e oferta não quiseste. O que é que o Senhor quer? Ele quer que você se apresente diante de Deus e diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te agradar. Tem gente que acha que pode agradar a Deus com alguns sacrifícios, mas não faz a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Interessante, porque Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto você tem no Antigo Testamento, e tem gente que é muito legalista até hoje, tem gente que quer, não, porque nós temos que fazer, olha o que diz a lei, olha o que diz aquilo outro, ok, então nós temos que fazer aquela festa, nós temos que guardar isso, temos que guardar aquilo outro. Oh, filhinho, Jesus já cumpriu, querido, Jesus já cumpriu, Jesus já nos livrou da maldição da lei. E tem uma coisa que você precisa entender, e você tem que dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui minha vida, eis aqui meu corpo, eu sou o templo do teu Espírito, estou aqui e me rendo para fazer a tua vontade. Usa meu corpo, usa meu ser. Oh, nesta noite eu já quero te desafiar, em primeiro lugar, que você entenda isso. Não basta você querer entender teologicamente a coisa como funciona, mas que na prática da sua existência você aceite o rogar de Paulo de Romanos capítulo 12, que diz: apresentem os vossos corpos. Né? Vamos dar um exemplo militar. Você chega lá, bate continência: sim, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim, comandante? O Senhor que manda, meu Senhor Jesus. Faz o que o Senhor quiser mandar fazer, vai fazer. Apresenta o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Veja como o Hebreus, o texto diz isso. Olha, sacrifícios e oferta não quiseste, mas todo o Antigo Testamento, tudo que tem lá são sacrifícios e ofertas. Você pega Levítico, o livro de Levítico, meu Deus. Se você fez isso, então você vai lá e leva uma pombinha. Se você fez aquilo, vai lá e leva um negocinho. Se você faz aquilo, então vai lá, apresenta ao sacerdote, apresenta lá, sacrifício, sacrifício, sacrifício. O tempo todo. E aí de repente vem Davi e tem um vislumbre da coisa, percebe a coisa como na sua essência, sai além da capa, sai além da sombra. Davi consegue ultrapassar, né? Por isso que eu acho que Deus diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele entende que a realidade não são aquelas coisas, isto é, os sacrifícios, a religiosidade, a pompa, não é aquilo. Aquilo são sombras. O que Deus quer é meu coração. O que Deus quer de você é teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração.
E eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha, não a sua, não a da minha carne, muito menos do diabo ou do mundo. Porque você sabe que milita contra você. O mundo milita contra nós. Nós não somos desse mundo. Não é? O mundo jaz no maligno. E eu não sou desse mundo. Não é? Mas o mundo luta. A nossa carne luta. Porque nós somos ainda fruto dessas coisas todas. Davi vai dizer que a gente nasceu em pecado. Ele nasceu em pecado, concebeu, minha mãe me concebeu em pecado. A gente já nasce com aquela coisa que vem de Adão. A ponto de que, às vezes, nós queremos e sabemos o que devemos fazer de certo e de bom, e a gente não faz o que não quer. Paulo, em Romanos capítulo 7, fala disso. Lembra? Eu quero fazer o bem que prefiro, mas eu acabo fazendo o mal, que eu sei que não presta e que não prefiro, mas eu acabo fazendo. Por que eu faço mal quando eu quero fazer o bem? E aí ele chega àquela conclusão, porque o pecado habita em mim. Por isso mesmo que ele escreve, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós todos trazemos ainda uma natureza terrena. E a natureza terrena, ela é oposta à natureza celestial. As coisas aqui da terra foram maculadas, mexidas, a concupiscência, o desejo, essa tríade que João vai falar, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, não é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essa tríade, olha, afasta, sai fora, porque essas coisas vêm do mundo, vêm da terra, elas são carnais e produz e nos leva à prática de coisas que depois nós mesmos vamos nos arrepender, ou vamos gemer, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Essa natureza terrena, maculada, mexida pelo pecado, ainda está aqui dentro, ainda está dentro aqui de você e de mim. Por isso que a gente quer fazer às vezes as coisas certas, acaba errando. E graças a Cristo Jesus. E João diz, filhinha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Há uma luta dentro de você, carne e espírito, lutando para que a gente não faça a vontade de Deus. Para que a gente não faça a vontade do Senhor. E qual é a lei de Cristo? É a gente dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eis aqui minha vida, eis aqui meu corpo. Meu corpo é para a glória do Senhor. Paulo diz isso de uma maneira muito fantástica lá em Gálatas, quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E eu viver que agora tenho na carne, vivo no poder dele, é pelo poder dele, é para ele, é no Espírito dele. É Deus aperfeiçoando em nós, é Deus moldando o nosso caráter, é Deus moldando as nossas mentalidades, nossos propósitos, nossos projetos, né? É Deus. Então, aqui, ó, preste bem atenção, volte a Hebreus, capítulo 10, está aqui, ó. Por isso, ao entrar no mundo, versículo 5, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, está claro. Então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Notem, em vez de ser algo de cumprir rituais, não, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O autor aos Hebreus diz assim, remove o primeiro para estabelecer a segunda. O primeiro é sacrifícios e as exigências da lei, as sombras.
E estabelece o seguinte: a vontade de Deus em nós. Nessa vontade, diz o versículo 10, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nesta vontade, fazer a vontade, e dizer: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. E ao querer e ao se dispor a fazer a vontade, nós estamos sendo santificados, isto é, separados para Ele. Separados para Ele. Ele olhar para você e para mim e dizer: você é meu e eu quero que você seja plenamente meu, separado para mim. Conhecendo a sua vontade, conhecendo o seu querer, sabendo que nós somos essa natureza terrena que precisa ser lapidada, mexida, operada. Olha o versículo, olha como é que ele continua o raciocínio, olha como é que ele escreve. E aí ele pensa nos sacrifícios do Antigo Testamento, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, e aqui ele está falando do sacerdote levítico, não é? Os descendentes de Arão, não está falando do sacerdote de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, não, está falando do sacerdote segundo a lei, não é? Todo apresenta dia após dia, estão lá, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Não sei quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo: não, porque naquela... Então, os pecados eram removidos. Não, os pecados não eram removidos. No Antigo Testamento, pecado não era removido. Pecado era lembrado. Pecado era para lembrar. O sacrifício era para fazer lembrar dos pecados. Olha o versículo 3 que nós já lemos. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. O sacrifício é para recordar que a gente é pecador, que a gente cometeu erros, não para remover, não para remover. Então aquilo que era oferecido no templo, aquilo que era oferecido por todo o Antigo Testamento, eram sombras que não podiam aperfeiçoar ninguém e que não podiam remover pecados. Porém, Jesus veio. Porém, a realidade vem. Olha o versículo 12. Olha o contraponto. Olha a contraponto. Porém, Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que coisa fantástica. Agora há pouco a gente leu que mediante a isso nós estamos sendo santificados. Nesse viver aqui, nós estamos nesse processo. Nós estamos aqui nessa luta. Nós estamos aqui querendo ser mais perto de Deus, mais perfeito. Nós estamos caminhando para o alvo. O alvo é Cristo. Ele é o perfeito. Nós estamos caminhando aqui. E nesse caminhar, às vezes, nós escorregamos e pecamos. E aí pedimos perdão e arrependemos, levantamos e seguimos em frente. Nesse caminho aqui na terra, Paulo chegou a escrever: eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa faço, esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação em Cristo
Jesus. Cristo Jesus, o perfeito. Eu quero ser como ele, humanidade redimida. Ele é o homem perfeito. Ele tem o primeiro Adão, o segundo Adão. O primeiro Adão pecou. E aí entramos no balde. Agora vem o segundo homem, o segundo Adão, esse perfeito que venceu sem pecado, pagou o preço, pagou o nosso preço, uma vez por todas. Uma vez por todas. E ele está assentado à destra de Deus Pai. Então eu estou aqui nesse processo de ser santificado, mas olha o que brota aqui. O que brota é que ele já aperfeiçoou, na eternidade está aperfeiçoado. Ele já nos purificou, ele já nos perdoou, ele já nos lavou, ele já nos tornou seus, ele já nos santificou, ele já nos justificou. Olha só, lê de novo comigo, olha aqui, ó, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou forever, para sempre, quantos estão sendo santificados. Em outras palavras, e aí a gente descansa e dizer assim, eu creio nele, eu sou dele, ele é meu. Na eternidade eu já estou aperfeiçoado. E aqui ainda nessa terra, já que ele rogou para a gente não sair da terra, mas que a gente seja livre do mal, nós estamos exatamente como diz o texto, estamos sendo santificados. Nós estamos nesse processo aqui de luta contra a carne, de luta contra o mundo, de luta contra os principados, luta contra nós mesmos, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. O que está em jogo é se você quer fazer a vontade de Deus ou se você não quer fazer a vontade de Deus. E quando você diz, eis aqui, pastor, eis aqui, Senhor Jesus, meu amado, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua, não a minha, não a da carne, não a da minha cobiça, não a do mundo, não a do diabo, não a de outrem, mas a tua vontade. E quando eu quero fazer a tua vontade, nós estamos nessa batalha. E esta luta chama-se santificação. Esse processo é processo de santificação, porque o processo de santificação nada mais é do que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na minha vida, a tua vontade, não a minha, mas a tua. Mas a tua. Olha o versículo 15. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Também acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A remoção dos pecados. E diz a promessa que em Cristo se cumpre isso. Quando Deus pega os nossos pecados e ele lança no mar do esquecimento. Quando ele pega os nossos, ele remove. Por isso que é o processo de aperfeiçoar. Ora, tudo que é erro, tudo que é errar o alvo, tudo que torna a gente imperfeito, ora as bolas, significa pecado. A palavra pecado, você sabe, ela significa, é a ideia de alguém jogando uma seta e ele quer acertar aquele alvo, aquela mosquinha lá, e ele joga a flecha. E quando ele lança a flecha, ou ele acerta no alvo, ou ele acerta em qualquer lugar. Quando ele acerta em qualquer lugar, a palavra pecado. Errou o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o meu alvo? O meu alvo, o teu alvo, é sermos parecidos, semelhante a Jesus.
O nosso alvo é a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O nosso alvo é a gente amar como Cristo nos amou. O nosso alvo é perdoar, é viver, é pregar, é proclamar, é ajudar, é abraçar como Cristo Jesus fez. O nosso alvo é dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. O nosso alvo é proclamar, o nosso alvo é evangelizar, o nosso alvo é espalhar as palavras do Senhor. Prega a palavra, quer seja oportuna, quer não, exorta com toda longanimidade, doutrina. O nosso alvo é proclamar, o nosso alvo é testemunhar de Jesus. Lembra? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis minhas testemunhas. Tanto aqui, quanto lá, quanto acolá, aí perto da sua casa, no seu lar, fora do lar, no trabalho missionário, espalha missionário, seja missionário. Qual é o nosso alvo? Ser como Jesus. E quando a gente não consegue ser como Jesus, a gente errou, a gente pecou, isso é pecado. A Bíblia diz, é claro. Então, e aí não tem pecadinho nem pecadão. Mas Deus em Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício, por causa do sacrifício de Jesus, naquele tempo lá atrás, há uns 2000 anos atrás, aquele sacrifício, que vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Sim, o que tem antes de Cristo? Sombras. Antes de Cristo, sombras. O que tem antes de Cristo? Pecado não removido, lembrança de pecado. O que podemos ter em Cristo Jesus? Remoção dos pecados. Já pensou nisso? Sabe, nós já fizemos coisas terríveis, né? Sabe o que Cristo fez por você e por mim? E eu não preciso ficar lembrando deles, dos meus pecados de outrora. Quem lembra dos meus pecados é os outros, é o diabo, para nos acusar, para te acusar. Deus não lembra dos nossos pecados. Ele te perdoou. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. É Jesus. Não era o sacrifício de bodes e de animais. Aquilo era sombra. Mas Cristo veio e diz, olha para cá. Olha para mim, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus vem e diz assim, agora você tem uma nova realidade de vida, há algo novo para você. Você não é mais escravo do pecado, porque o pecado passado que você cometeu, lambuzou, chorou, ofendeu, não existe mais. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você reconheceu os seus pecados e bateu no peito e disse, Senhor, eu sou pecador mesmo, sujo, como é que o Senhor pode ter me amado? Como é que o Senhor me ama? Como que o Senhor foi parar na cruz? Se você reconheceu isso, se você diz assim, Senhor, eis-me aqui, aqui estou para fazer a tua vontade. Isso é conversão, compreende? Isso é você dizer assim, olha, eu não vou a Deus para fazer um negócio, eu faço um sacrifício aqui, e aí então ele tem que me dar. Sabe, algumas pessoas até falam assim, olha, se você pegar o seu dinheiro e der o dízimo, Deus vai te dar 100 vezes mais. Se você pegar e der aquele sacrifício, vender tudo que tem e dar, Deus vai te dar. Isso é negociata. Isso é jogar para trás. Se você fizer aquele sacrifício, segurar a corda e arrastar a corda do Ciro, a corda do Ciro de Nazaré, e você rodar para cá e for descalço, e aí então você vai ter uma graça da sei lá de quem. Isso é coisa. Isso não é dizer para Jesus e para Deus Pai, eis aqui estou, eis aqui o meu corpo, eu apresento o meu corpo. Faça, Senhor, a tua vontade na minha vida, porque eu quero fazer e quero viver segundo a tua vontade. Eu quero conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a isso que eu estou. Isso é dizer, eis-me aqui, Senhor. Agrada-me fazer a tua vontade. Senhor,
Ó Santo Espírito, o Senhor fez uma aliança comigo, o Senhor vai pôr aqui na minha mente, no meu coração a tua palavra, porque eu não quero pecar contra ti. Eu vou colocar, Senhor, coloca, inunda meu ser com a tua verdade, com o teu Espírito, com a tua palavra, com Jesus, porque eu quero fazer a vontade de Jesus. Eu não quero fazer a vontade da carne, eu não quero fazer a vontade dos pensamentos, eu não quero fazer a vontade do diabo, eu não quero fazer a vontade do mundo, eu não quero fazer a vontade minha. Eu quero fazer a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita. Esse é o papel de todo aquele que diz: eu creio em Jesus. Não há negociata, há entrega, há amor pelo Senhor Jesus e gratidão, porque todas as lambanças, os erros que cometemos no passado, Ele não lembra mais. Finalzinho, no versículo 18, então diz assim: ora, onde há remissão destes, já não mais há oferta pelo pecado. Em outras palavras, se Jesus já me perdoou, se Jesus pegou meu pai pecado, imagine, querido, imagine, estou querendo achar aqui uma folha riscada, uma folha, serve isso aqui. Imagine que essa folha cheia aqui de coraçãozinho, na realidade, são tudo, é a descrição dos seus pecados. Imagine. A Bíblia é o teu escrito de dívida. A Bíblia diz que o Senhor rasgou o escrito de dívida, né? Rasgou o seu pecado. Ele rasgou o escrito de dívida. Ele rasgou e ele pega isso aqui, joga fora no mar do esquecimento, lá no lixo do esquecimento, lá no buraco, e não lembra jamais. Então, é correr para o abraço, não é? É correr para Ele, para o Pai, que tudo que separava a gente do Pai, Ele abriu. O véu rasgou. E tudo que nos separava, não separa mais. E aí você pode correr. E não precisa ficar fazendo mais oferta. Não precisa fazer mais sacrifícios. Você só precisa descansar na sua verdade, na sua palavra, na sua promessa. E correr para o abraço. Isto é, olha o versículo 19. Olha o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Que lindo, que coisa fantástica. Eu não preciso e não estou preso a coisas do passado. Ele nos purificou, Ele nos lavou, Ele nos permitiu entrarmos na doce presença do Senhor Jesus, na doce presença do coração do Pai, e correr lá para o abraço, não é? Você entrar, porque você sabe que o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, ele é um tipo, é uma figura.
Não é? E a aliança, isto é, a arca da aliança, é exatamente a representação da presença do Pai, da presença de Deus, da presença. Então, o sacerdote tinha que entrar apenas uma vez por ano, ele geralmente entrava meio amarrado, porque vai que morre ali, o pessoal não podia entrar, tinha que arrastar o defunto, não é? Porque se vai que ele não está limpo, não fez a coisa direito. Então, ele é levado, mas agora, tenhamos coragem, intrepidez, ousadia santa. Olha, o que tem de pessoas que se dizem cristãs, mas não tem coragem de entrar na presença de Deus. Sabe, gosta de botar um terceiro, um segundo, um cabo eleitoral, né? Gosta de colocar assim, não, Deus é muito santo, Deus é maravilhoso, então eu vou pedir assim para São Paulo, eu estou precisando casar, então está chegando a época das festas juninas, né? Então eu preciso em vez de eu pedir para o Papai do Céu, em vez de eu pedir para Deus, eu vou pegar aquele bolo que tem um santinho de Santo Antônio. Ah, se eu tiver sorte, eu vou achar um noivo, uma noiva. Ah, então tá. Então, por quê? Porque Deus é muito longe, Deus é muito santo, Deus é muito isso, e eu sou tão pecador. Então eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu vou pedir ajuda a alguém assim, porque ele está mais perto de Deus. Então, tolinho, que tolice, que besteira. A Bíblia está falando que você tenha intrepidez, tenha coragem, porque o Senhor Jesus pagou tudo que tinha que pagar, que Jesus nos perdoou tudo que tinha que era para ser perdoado, que Jesus Cristo, ele é aquele por meio de quem nós entramos lá, pelo seu véu, pela sua carne, ele rasgou-se naquela cruz, para que eu e você pudéssemos voltar ao coração do Pai. Olha que coisa preciosa, e é um convite, não tenha medo, mas vá lá com sincero coração, aproximemo-nos, diz o texto, com coração sincero, não seja hipócrita, não seja xarope, não seja crente e sem vergonha, não seja crente que acha que pode mentir para Deus, que Deus não está vendo. Não, conte a verdade. Ele sabe a verdade. Ele só quer saber se você está com o coração sincero. Declare a Ele o seu amor. Declare a Ele, diz, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Fala isso com sinceridade. Olha aí, aproximemo-nos, vamos para Ele com sincero coração, em plena certeza de fé. Se você não crê, aí não adianta nada. Plena certeza de fé, tendo o coração purificado, lavado, limpo, da má consciência, purificado. Quem é que nos purifica? O sangue do Cordeiro, ele que nos limpa. Ele que nos limpa. Aproximemo-nos, corramos para os braços do Pai. Nesta noite eu quero deixar esse desafio para você. Quero deixar esse desafio aqui, que extrai desse capítulo 10. Apresente-se. Apresente a sua vida diante de Deus. E diga para Deus com sincero coração que você quer fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Aqui, pela palavra. Nós estamos estudando a palavra, isso aqui você já está vendo. Procura a igreja, a tua igreja, procura uma igreja aí, se você está longe daqui, procura uma igreja boa, que está lendo a palavra, meditando, estudando, para fazer a vontade de Jesus. Isto é, para ser semelhante a Ele, o mesmo sentimento dEle. Sede santo como eu, Senhor teu Deus, sou santo, disse o Senhor. Agrada-te do Senhor, aprenda com o Senhor. Então apresente o seu corpo. Mas mais do que isso, entenda que o sacrifício foi pago. Foi pago. Diz Pedro que nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Não é qualquer
sangue é o sangue de Jesus, não é de qualquer animal, é o do Rei, do Criador, do Sustentador de todas as coisas, pelas quais nós existimos. Se não é Jesus, nós nem respiramos. E Ele deu a sua vida por você, nós fomos comprados, fomos pagos. Ele já nos aperfeiçoou e agora Ele quer que você ande na presença dEle, seja aperfeiçoado, isto é, santificado na presença dEle. Então, apresente-se. Então, corra para os braços dEle. Você pode dizer, pai, papai, clamar e agradecer e se entender com Ele. Pergunta para Ele se aquilo que você está fazendo agrada a Ele. Pergunta para Ele se da maneira como você está vivendo, isso traz honra e glória para Ele. Pergunta para Ele se aquilo, onde você está gastando o seu dinheiro, se isso traz honra e glória para Ele. Pergunta para Ele onde você pega, onde você pisa, o que você fala, se isso traz honra e glória para Ele. Pergunta para Ele, entra agora aí no teu quartinho e diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas também eu quero me derramar, eu quero correr para os teus braços, eu quero me aproximar do Senhor. Eu não quero terceiros, eu não quero quartos, eu não quero segundos, eu quero me derramar na sua presença. Ele quer te ouvir. Ele nos ama tanto que Ele enviou o seu único Filho para que eu e você voltássemos para Ele para fazer a sua vontade. Você está fazendo a vontade de Deus? É a minha oração. Você está perto dEle? É a minha oração. Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir isso. E na semana que vem nós esticamos. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Senhor, oh Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui nesta noite, nesse momento. E queremos nos apresentar diante do Senhor para dizer, vem Senhor, reina sobre nós. Faz em nós a tua vontade, o teu querer, não a nossa, mas a tua vontade. Ó Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sim, Senhor, para o teu reino, para a tua glória, para o teu louvor. Ó Deus, vem com o teu Espírito e nos conduz e nos direciona. E confirma em nossos corações o teu imenso amor. Derrama sobre os teus filhos que nos ouvem nesta noite o teu imenso amor. É o que nós te suplicamos, Pai. Que o Senhor levante gente, obreiros, homens e mulheres, levante jovens, adolescentes, gente que tenha um desejo, fazer a tua vontade. A tua, Senhor. Revela, Senhor. Direciona-nos, Pai, para a tua vontade, segundo a tua palavra. Assim nós te clamamos e te bendizemos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te fortaleça, querido. Que Deus te abençoe. Que Deus enche o teu coração da vontade do Senhor Jesus. Ore por nós. Ore aqui pela Missão Projeto Zero. Ajude a divulgar a nossa página também lá no YouTube, porque tem palavra de Deus ali. Pessoas estão sendo abençoadas. Então ajude também, participe. Ore pelos nossos missionários. Ore por Hernani e Licínia. Orem lá em Foz do Iguaçu, em julho vão fazer mais um aniversário do campo. Orem aqui por Joinville, pelo Felipe, uma unção nova, renovada sobre a vida dele. Ore aqui por nós, aqui em São Francisco, pelo trabalho, pelos irmãos que estão congregando aqui conosco. Ore também por Gabi e por Henrique. A Gabi vai ganhar neném e nós achamos por bem que, já que os seus familiares não puderam vir para estar com ela nesse momento de primeira gestação, não é? Nós achamos por bem que ela vá para São Paulo e eles vão passar um tempo lá para estarem cobertos com os familiares
Então ore para que a gravidez chegue a bom termo e que o Caleb venha com muita alegria para servir ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde e te fortaleça. Se você achar por bem entender de Deus isso, compartilhe nas suas redes a palavra do Senhor Jesus. E até quarta-feira, nesse mesmo horário, nós nos reunimos aqui para orar e bendizer o Senhor. Obrigado pela sua comunhão, obrigado pela sua presença. Que a paz do Senhor Jesus inunde a sua alma e a sua vida. Beijo no coração.